Estamos começando mais um Pode Isso, Rafa. E na verdade não é mais um, né? É o último Pode Isso, Rafa, de 2021. Gente, olha só, os meninos estão aqui tudo de branco. Falei pra eles... Essa música mais triste que existe. Nossa, essa música é muito depressiva. Você quer ser global também? Mano, é pra morrer essa música. É um novo não, dia. essa é escrota. É péssimo. Todas são, Ramon. Tem alguma música de fim de ano que é legal? Gente, Não. na moral, a porteira não entendeu nada hoje, né? Todo mundo chegando de branco. Certeza que ela achou que a gente ia bater um tambor hoje. Ah, o Ramon até poderia. Depois ele me vira e fala, nós estamos com o Tim Maia aqui hoje. Estamos com o Tá Tim Maia aqui hoje. tenso. Bom, gente, seguinte, hoje é aquele programa mais sem roteiro do que nunca. Estamos aqui para bater um papo, para comemorar esse semestre que passou aí, né? Nosso primeiro semestre de Pode Isso, Rafa, né? Que semestre, hein? Que semestre. Que Foi nada mal, hein, gente? Não de Pode Isso, Rafa. Que semestre da nossa vida. Pois é, verdade. Ó, foi bem Que profundo isso, hein? isso. Ramon foi várias vezes emocionado aqui. Porra. É, Ra? Ah, com A certeza. gente vai falar sobre isso hoje. Com Bom, a certeza. ideia hoje é o quê? Último programa do ano. A gente Balanço, vai balanço. fazer aquele fechado para balanço, sabe assim? Balanço, Bater um papinho Brasil. sobre tudo que aconteceu e Contagem de estoque. sobre o que está Contagem por de vir, estoque né? é ótimo. Contagem de estoque é Faz aquela excelente, né? contagem, ver como é que tá o ano. Meus anos de trabalho era isso. Gente, me Dormia nas fala, fraldas. fala aí. Como é que foi esse semestre de Pode Isso, Rafa, pra vocês? Drico, começando pelo Drico, vai, Não, gente. vou deixar o Ramon, que o Ramon fala mais, eu vou pensar um pouquinho. Ixi, não, mas é bom no improviso. Não, calma aí. Ixi. Você improvisa. Não, mas eu posso começar. Eu Não, começo. não, antes de você começar, eu quero começar, que eu tava esquecendo de uma coisa Lá muito vem importante. Hoje, no dia da gravação, Novo dia. virei pra eles e falei assim, gente, seguinte, tem uma surpresa pra vocês. Vai de branco, otário. Vai É, de branco que eu esqueci vai de branco que eu de também calça vou. preta. Vai de Ah, branco. gente, eu tô meia. Não, tá Tá bom, tá valendo. Tá Vocês vão me valendo. perdoar? Não. Vamos sim. Vão Não, sim. depende. Sabe- Só se a É, surpresa vamos for ver, vamos ver. muito. Vocês ainda não entenderam uma coisa sobre o mundo da internet, né? É, tipo, Só aparece da cintura pra cima. Entendi. Eu ia vir de chinelo, meti um tênis branco. Tá vendo? Atoazaço. Você tá entendendo? Ia vir de chinelo. Mas Mas tudo sabe bem. o que eu penso? É. A fotinho. Ah, putz. Não, mas é que assim, eu tinha outros planos pra fotinho. Isso. Eu não vou Meta falar. Sem Vou camisa. tirar meu fone aqui um pouquinho. Metam sem camisa. Não, sem camisa não... Apesar que dá likes às vezes. Bom, é isso. Não, não no meu caso. Não daria like, daria meme. Daria meme. Ai, Certeza. gente. Bom, Deixa quieto. gente... Ela tirou o fone, o que ela vai fazer? eu não sei. Eu não- Performance? Daqui a Que pouco que eu- é. Deixa eu Eu falei dá da dois passos dancinha. pra trás Eu falei da aqui. dancinha, acho que ela se empolgou. Sei lá, velho. Empolgou, hein? Empolgou, hein, Brasil? Vai meter. Mas sabe o que eu quero também, quero ver? Os presentes, né? Artesanal, uma vai sobrar pra mim. Então, né, eu- gente? Ih, Não tem nada a ver com isso, viu, minha gente? Bom, hoje é o quê? Dia 26 de dezembro. 26 de Sendo Sendo de assim, dezembro. ontem foi o quê? Natal. 25 de dezembro. 25. É, Geralmente se comemora o Natal. e eu sou o quê? Uma canceriana, né, gente? Então eu tinha que trazer presente pros meus companheiros de programa. Que isso. É sério, eu trouxe um presente pra Mas você. eu tô acreditando. Não, mas a gente- Nem que não, Vou se não pegar. for, você vai Você vai ter que descolar arrumar um agora. Se vira. presente, né? É, um jantar... Não, tô brincando. Um jantar Não na... é um Mas jantar. seria excelente também. É. O que eu fiz, gente? Falei pra eles hoje, né, no dia dessa gravação, falei, meninos, à noite tem uma surpresa pra vocês. Foi difícil, porque assim, eu tenho um problema com surpresa, porque eu sou muito ansiosa. Eu também. Eu, tipo, se eu compro um presente pra alguém, eu nunca espero a data, mas É. eu quero dar. Eu sou desses. Ficou bem estranha a minha Nossa foto. senhora. Quero um Só corte dez. nisso, hein? Pra cortar. Alô, editor! Essa Oi, parte editor! aí. Editor! Alô, editor, você... Óbvio Canal que... que chama Cortes Fora de Contexto. Aham, É é. esse. Bom, aí o que eu fiz? Acionei meus contatinhos, não é mesmo? Ela tá rachando o ficando bico da nossa assustador. cara. Não, ela tá rachando o bico da ficando nossa cara. assustador. Cada hora que Vou ela pegar, vai vou pegar. Sacado um azarolho desse tamanho pra cada um. É. Ah, meu parceiro do Sex Aqui, Shop. Alô, É galera. pra vocês E olha lá. se divertirem. Foi no cantinho da maldade, olha lá. Ixi, olha. O Bem- cantinho... Tá ligado quando a avó tira uns presentes do... Fala, vira do de nada? costas. Aí vai... É. Aqui, ó. Ixi. Gente, eu apelei Ixi, já gostei. Deus. Já gostei porque veio certo. pra alguns parceiros pessoais. A vírgula tá certa, A Ramon? vírgula ó, já veio certinho aqui, ó. O swash. Eu vou falar pra... Depois a gente põe... Swash. É pra abrir? É pra abrir agora? Calma. Ixi. Pode Calma. abrir, é pra abrir, é pra abrir. É pra Pra abrir. calma. Já Não, não, é pra abrir. Tá igual o cachorro, tá dentro do pacote. Já.
Gente, seguinte, queria dar um presente pros meninos ao vivo. Ixi. E aí, o que eu fiz? Ixi. Eu pedi ajuda pros meus parceiros pessoais lá do Outlet Só Marcas. isso? Cá, mostra aí. Que isso? Essa é pro Adriano nunca mais isso, mentir a idade cara? dele, Respeita, entendeu? Brasil. Respeita a minha história, cara. Respeita que a gente tá voando. E eu ganhei também, né? É Porque lógico. assim, eu sou aquela pessoa que eu me Patroa presenteio, embaçada. porque senão eu tô fodida, A né? patroa é O embaçada, legal é que tá hein? aparecendo agora o time de futebol americano. Olha aqui. É 88, 89 e 90. Olha aqui o meu, gente. Olha lá. Que foda. Que Top, foda. hein? Ó, eu ia colocar Mandou o quê? bem. 2022 para 22, né, para desejar uma boa sorte pra gente. Não, mandou bem no próximo demais, hein? ano. Mandou. Porém, Caiu o cu da bunda, viu? gostaram? Caiu o cu da Gostaram bunda. do presente? Amei, amei. Vou Bom, quero vou até deixar do meu agradecer ladinho aqui. meus parceiros do Outlet Só Marcas de Guarulhos, que em comum com o nosso programa eles têm o quê? A apresentadora. Aí, que legal. Tá ótimo. Agradecê-los aí, Mandou porque bem. falei pra eles, queria fazer uma surpresa pros meninos, eles Já fui, hein? abraçaram a Já ideia. fui, vale a visita, vale, Vale a bom, visita. muito bom. Inclusive, vale a visita, ó, preços excelentes. 15 minutinhos de São Paulo. 15 minutos. Não paga pedágio, tá, gente? Então, ó, vou deixar aqui, ó, minha camisa. Será que dá pra ver? Acho que Foda. dá, né? Dá pra ver. Bom, deixar aqui no cenário. Pra ver 8 Já estamos preparados Cê é pro louco. ano que vem. Por quê? Porque o Coringão tá na Libertadores, né, minha gente? Ah, é, eu acho que a gente podia até Garantidaço. falar um pouco a respeito disso. Coringão está na Libertadores e o ano que vem é um ano que promete muito pro futebol, né, Adriano? É, esse ano já foi um ano já atípico, né? Porque já foi a volta do público, já deu uma mudança, já mesmo quando o próprio Corinthians foi um que foi bem agraciado com a volta ao público, Sim, fez muita diferença. porque tem público, né? E ano que vem, Agraciado, acho que a palavra seria salvo. não, Nós fomos salvo foi o salvos. nosso parceiro Silvinho, que deu. Também. Não, mas não, aí eu não vou entrar nesse mérito agora mas a volta ao público foi bem legal. É, espero que ano que vem continue assim, né? Todos nós. Amém. Mas ano que vem sim, ano que vem de Copa do Mundo, né? Puta, Exatamente. nem me fala. O amante de Copas fica aqui, ó. Gente, Já tô nervoso. você já tá desde já? Só vou te Já, avisar e uma o coisa. Pior ainda, só vai ser em novembro. Então, você vai ter que esperar uns... É um ano, aninho. literalmente. Caraca, é muito Porque tempo, a Copa né? vai acabar, tipo, na bota do Natal já. Meu Deus. Literalmente, já na Vai bota ser uma do experiência Natal. completamente diferente, né? Vai ser. Mas acho que nem tanto pela data. Mas por quê? Mas porque já teve, né, Copas em datas não sendo no meio do ano. Fora de junho? É. Quando isso? Sério? É, por causa até da temperatura. E mudaram até justamente porque tiveram a experiência nos Estados Unidos de ser assim. Eu vou pegar depois certinho a data, mas Eu não lembro vou que lembrar nos de Estados Unidos Foi foi um- um foi um grande inferno, problema assim. por causa do cabeça. calor. Do calor. Que Foi é o bem, que- bem ruim. Que é justamente o motivo pela qual essa vai ser disputada em novembro. Exato. Se bem que a tecnologia que também vai ter nos estádios. Mas... Essa parte eu não entendi muito bem também. Se os estádios têm tudo ar-condicionado e tudo, mas por que vão fazer em novembro? Mas é o público, né? Tem tudo isso também, né? Não é só a parte do estádio, tem a parte de... Nem todos os lugares pra você ficar. Parte São de tão treinamento, adaptados. assim, como você não vai fazer. É bem complexo, assim. Entendeu? Tá bom, né? Alright. Beleza. Mas vai ser uma Copa bem diferente, não só por causa da parte de futebol. Porque tem muito jogador criticando, inclusive, aonde está sendo jogada, onde vai ser jogada a Copa. Eu lhe Ah, é? respeito. O Kroos foi um deles, Toni Kroos, da Alemanha. Mas por qual Por motivo? ser um país retrógrado, um país ultrapassado, com regras machistas e tudo mais. Inclusive, posso estar falando besteira, mas o Hamilton tava lá esses dias, não era? É, agora E teve- falou também umas teve- coisas E a eu vi respeito? também que as obras dos estádios, falou que tinha até coisa de lance de trabalho escravo, não era uma parada assim? Provavelmente ele tem muito dinheiro vi- que... vi a e respeito. Normalmente onde tem muito dinheiro tem algumas Tem coisas muita que... merda. Muita merda. A gente tem muito dinheiro, tem muita merda. Exato, exato. A CBF tá aí pra isso, né? Ah, tamo junto. Pra exemplificar essa teoria, Amo né? a seleção, odeio a Não sou- CBF. Mais ou menos isso. Sinceridade, temos. Mas ano que vem promete. Mas eu acredito, Bem, Até promete. porque Libertadores do Coringão tá aí. eu acredito. Mas antes, Eu acredito. Não, Antes se ele de- não acreditar, né? antes de qualquer coisa, em fevereiro pode acabar uma piada, hein? Eu espero que não. Não vai. Não vai acabar. Wender, gostamos muito de você, mas Não vai acabar, essa né? piada Será? vai seguir. Não vai. Não, temos uma piada a honrar, Oh, né? Eu vou te Eu falar. vi uma curiosidade hoje também acha que muito acaba? maluca Ah, hoje. não hein? que eu acho que acabe. Mas, mano, Hein? se acabar, mano. Aí fudeu, né? Não sou o cara que mais faz essa piada na Eu vida sou, e tudo eu com mais. certeza sou. Aliás, Não, eu sou mas o cara ainda que menos nem tanto essa conversa piada. de futebol com outras pessoas.
Eu falo isso. Não converso de futebol porque eu acho uma perda de tempo do caralho. Eu só usou o meu Não, não cunhado fala assim. mesmo. Ah, é que não, o que eu Depende não... da pessoa. Então, é isso que eu ia falar. Brigar quando que você não dá, né? quando você conversa com pessoas que... Lógico, eu não acho que a zoeira é sempre válida, é muito, muito válida a A zoeira. brincadeira, sim, né? Mas, às vezes, mesmo dentro da zoeira, dá pra falar sério, assim. Você pode ter uma brincadeirinha, mas eu acho que... Eu adoro falar sobre futebol de uma maneira complexa e mais fora torcedor, assim. Lógico, eu sou torcedor pra caceta. Chato ainda. Mas eu gosto de falar de futebol com pessoas que falam sobre futebol, não sobre torcida. Que é o Eu odeio principal. falar com gente fanática, mesmo pelo Corinthians, me irrita. Sim. Ah, sim, qualquer Que um. não Me enxerga, irrita. né? Não, Qualquer me um. irrita. Mas acho que é uma piada que não vai acabar. Mas eu tenho uma outra curiosidade, é engraçado. Hoje saiu um negócio que o William ficou no Chelsea de 2013 a 2020. O Chelsea foi campeão da Champions de 12 e 21. Ah, que legal. Muito bom saber disso, Meteram né? meteram um negócio que os caras falaram, caracas, não é possível. É surreal esse negócio. Os caras trazem umas curiosidades que assim, Sim. Não, a que pessoa é que sensacional. pensa nisso é... Mas foi engraçado, e pegaram pelo todo o histórico do William, que ele tem, os números no Chelsea dele é absurdo, assim. Mas essa data ficou muito marcada Não tem como, tem né? alguns jogadores que é muito louco É isso, né? igual o Danilo falou, que ele tava ao contrário, no lugar certo, na hora Sempre, certa, sempre, sempre, né? Ah, e por falar, já que eu puxei o gancho do Danilo, Dri, qual foi desses... Esse é o 22º 22º programa, Programa. foram 19 convidados. 19 convidados. Qual foi o momento mais, assim, desafiador pra você? Lembrando que botei eles nessa barca aqui e marinheiro de primeira viagem, Total, né? né? Tem essa. Os primeiros foi bem difícil, né? Os primeiros episódios, apesar da gente ter feito aquele quebra-gelo que a gente fez sim, antes, foi o mais... esquenta. Mas o começo foi muito difícil e às vezes você se perder no assunto, tentar... Por a gente não ter pauta, Exato. por a gente não vem com o script formadinho, Você não tem aquela era o medo da gente segurança, né? se perder no meio do caminho da própria conversa. Porque é a mesma coisa, você tá conversando, de repente você já foi num... Que acontece, né? Não num tem caminho. o tempo inteiro, E né? às vezes a ideia é não bater Que com o isso- convidado, que era uma isso outra pode coisa ter que a um gente tinha lado pouco de medo. excelente, como pode ser um É, que a gente se um perde problema. bastante. E a outra era o convidado, a gente não conseguir encaixar bem com o convidado, que é uma coisa De não normal, fluir, né? da ideia. De às vezes você tem um cara excepcional na sua frente, Não consegui tirar o mas melhor você, daquilo. às vezes, ou por um dia o cara tá mal, a gente tá num dia péssimo, porque Uhum. além de tudo a gente tá, né? Somos seres humanos, e a gente tá num dia péssimo e não conseguir extrair que seria um baita convidado, a conversa ser mais ou menos. Desperdiçar, né? Era isso. Graças a Deus a gente não teve esse problema da estreia de não ter essa prática, rolou um pouco. Mas da conversa não fluir com o convidado, felizmente a gente foi muito agraciado com nossos convidados, que Todos eles foram muito bem. Maior frio na barriga. Eu acho que pelo tamanho do programa ali, pelo tamanho, eu tenho certeza que eu recebi pessoas aqui que não era demagogia nenhuma eu falar, quando eu falava dos compositores e cantores que a gente recebeu aqui, de ser, tipo, realmente de estar me realizando aqui, de exemplos, de ver o Éder cantando aqui um voz e violão na nossa frente, de poder, eu brinquei o dia que veio o Billy SP, eu trouxe meu banjo, só de ver o Billy SP com meu banjo na mão, sabe? São coisas que falam, nossa, como o Ramon é bobo. Não, mas é isso que... Mas é um bobo legal, uma bobeira que te mostra diferente. Então acho que foram detalhezinhos Pontuais, assim, com cada um pontuais. E depois de eu brincar, depois de postar no Instagram e tudo mais, eu tocando as músicas com eles, Ademir Fogaça, tocar derê do lado do Ademir Fogaça, tocar pimpolho do lado do pimpolho. Eu brinquei várias vezes com isso e, porra, pra mim foi literalmente uma realização, assim, pessoal, total pessoal e, obviamente, agora profissional, mas pessoalmente, assim, foi uma realização e, óbvio, o tamanho e o peso de quando a gente recebeu o Rodriguinho aqui, acho que foi isso de frio na barriga mesmo. Eu brinquei que eu sou uma pessoa que eu não... Óbvio, sempre trabalhei com câmera e tudo mais. Eu não fico nervosa nunca. Mas eu acho que eu senti o frio na barriga que eu senti antes de receber o Rodriguinho aqui no meu primeiro dia no Lance. Que era o primeiro trabalho, assim, na prática, né, da minha vida, assim.
Por sinal, no meu primeiro dia no lance, me botaram pra entrevistar o Roberto Carlos, Ah, que legal. tá? É assim, sem massagem. Mas o... Eu senti Trocadilho, aquele... Foram muitas emoções. Eu sei que não é. Mas foi Não, mas é engraçado, nesse ponto que o Ramon falou dos convidados, da gente que nem eu, o Ramon eu não conhecia tal, mas a gente veio que nem que o Cauê que contar que compôs Pé na Areia. Aham. São coisas que a gente acabou descobrindo que foi. Acho que esse é o Que ponto agregam mais demais, legal. né? É, e você vê. Às vezes, que nem o Ramon falou também, a gente recebeu um cara do tamanho do Rodriguinho e vê a simplicidade É. de pessoa que ele é. E Sim. trocar E ideia. você vê que o como- cara não chegou. igual pra igual, que ele né? tá onde tá É, à toa. sim. Não, e todos eles, a gente brinca que se a gente pudesse gravar o pré-entrevista e o pós-entrevista também, Sensacional, né? resenha e tudo mais Sim. que acontece tanto antes quanto depois, até mesmo a gente brincou que o convidado às vezes chega meio receoso, assim, dá Aham, de cara com nós sim. três e tudo mais, e aí vai se soltando e tudo. Eu acho que, pô, foi isso também de mostrar para as pessoas o lance da composição, da Aham. história Poder da mosrar pessoa. o por trás, né? Não, realmente das Algumas coisas. histórias Não que a gente só. não tinha nem ideia que É. nem o próprio Christian quando veio contou a história dos perrengues na Coreia. Sim, É, sim. perrengue É. antes Eu do- acho que antes da- essa é a parte mais interessante desse nosso formato. É. Que é mostrar mesmo, ter a oportunidade de mostrar para o público os bastidores mesmo, né? O por trás, aquele assunto, aquela história que nem o público, nem a gente tem acesso. Total. Que é aí que é o diferencial, né? Aí que diferencia esse formato da entrevista. Porque a Não, e- entrevista você tá ali para saber coisas pontuais, momentâneas, né? Coisas específicas. O bate-papo não, você tem essa liberdade de explorar curiosidades e todo esse lance, lado. eu dei o exemplo óbvio da galera do samba, do pagode e tudo mais, mas posso equiparar, igualar total Do futebol. a galera que a gente recebeu do futebol. Sim. Porra, receber um Christian da vida, receber um Danilo, o Nelsinho que veio Eu acho aqui, que é isso que eu próprio falo. Bacique que veio Sim. aqui pra falar de Histórias futebol de diferentes, salão. épocas diferentes. É. a gente pegar- Épocas diferentes, visões diferentes de futebol. Sim. Meu, e a gente, o que a gente brincou aqui, o Danilo aqui na nossa frente, eram 2 títulos mundiais na nossa frente. Então, foi um negócio muito, muito além. A gente, Sim. óbvio, almejou tudo isso e correu atrás de tudo isso. Mas, porra, foi mil Muito, vezes além. muito mais rápido também, né? Superou, do que acho que imaginava. Só vou qualquer falar de novo, hein? qualquer E expectativa. esse fim de semana eu bati nele de novo. Ixi. E, de novo não, né? Porque quando ele Não, tava mas aqui, ele contou que você apanhou. o masculino eu ganhei dele, ele ganhou no misto. Ô, Teve Drico, masculino de novo esse fim de semana? me diz Porrada. É que ele tá ruim de dupla, viu? Tá pesado as duplas pra ele. só uma coisa. Cadê? Qual foi o convidado que mais te surpreendeu e por quê? Porra. O que é? Agora é pra ficar de surpresa de novo. Eu só tô Boa, improvisando. boa pergunta. Obrigada, eu estudei pra isso. Não, é difícil uma pergunta, porque assim, cada um teve um ponto assim. Mas eu acho que o mais surpreendente foi. Pra mim foi o Kawik, na verdade. Das composições, que eu não tinha a menor ideia de. Do que Conhecia esperar, o né? Façanha de conhecer, de ir ouvir à noite, assim. Mas não tinha nem ideia do quanto de composição que ele tinha, assim. Composições Do tamanho grandes, dele, né? importância, né? Da Da importância. que eram, e o outro foi o Ademir Fogaça também, que foi uns caras que Te surpreendeu Ramon muito. meteu 5 músicas aqui que eu falei, Caramba. porra, Só isso? Só? é isso, hein? Mas acho que na parte de composição. De futebol não me surpreendeu tanto porque eu gosto, né? Então a maioria dos caras eu... Já sabia o que esperar. O Nelsinho, quando foi pro Japão, foi uma coisa que me... Eu sabia que ele tinha ido pro Japão, mas não sabia que era uma coisa tão crua no Japão quando ele foi pra lá. Aham. Qual era a situação? Que era né? bem difícil, que era... E as resenhas do Lulinha foi a mais engraçada, assim. Ah, Que ele contou umas histórias que a gente não tinha... Só das varetadas na bunda do céu. Varetada na bunda. varetada na bunda. Foi- Gente, foi muito ó, bom. por falar em resenha do Lulinha, eu tô armando um negócio aí pro ano que vem. Ela der tá cheia das certo- armações, É, hein? Se der certo, vocês vão vir resenha, hein? ela veio do Papai Noel cheio dos Ah, cheio dos mano, presentinhos. sou Natal rendeu. surpreendente. Natal Cheio rendeu. dos negócios. Natal rendeu.
E você? Pra você, qual foi o que mais te surpreendeu? Eu, de surpreender, assim, de bate-papo, eu acho que pra todos nós, de resenha e risada pra caralho, Edu Ares, figuraça. E você sabe que o público disse muito isso também. Exatamente, eu vi... Surpreendeu muito. Eu acompanho lá números e tudo mais, eu vou dando uma olhada, e o do Edu Ares, eu acho muito por ter sido dessa forma. Aham. Eu acho que dos dois lados, a gente tava... Não meio receoso, nem nada disso. Não sabia o que esperar, né? Era uma novidade pra todo mundo. Exatamente, era muito novo, tanto pra gente quanto pra ele. Sim. Porque até quem assistiu, quem curtiu e viu a história dele e tudo mais, era tudo muito recente pra ele também. Sim. E pra gente também. Meu, e aí o jeito como ele contou e a história dele e tudo mais foi muito legal, assim, de surpresa. E óbvio, mais uma vez citando, simplicidade do Rodriguinho aqui, trocar ideia como se ele conhecesse a gente há séculos. E todos os outros. Léo também foi bem. Léo foi bem demais. Léo foi resenha. A história do Like Attack do Léo tá rendendo, viralizou. Não, tá hypada. Tá hypada. Isso Tá que a hypada. galera não teve acesso à pré-gravação. gente, Porque a pré-gravação a gente teve que Não, cortar. isso que a galera não tem acesso ao WhatsApp. Também. Joguei. Também. Daqui a pouco eu vou falar, vai estar lá, põe a caixa de perguntas. Eu quero ver os prints do... Não. Mostra alguma coisa do seu celular. O print do seu... Eu quero ver o print do Pode Ir. Não dá, gente. Não vai dar, não. Vou ficar devendo, produção. Mas acho que de surpreendente, assim, acho que foi isso. E de resenha, tudo. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, acho que da primeira, literalmente a primeira resenha com o senhor Pedrinho Black. Pedro Henrique Black. Que aquele lá, Não, se a gente podia fazer uma trilogia do Pedrinho. Tem parte 1, 2, 3. Inclusive, parte acho um, parte 3. eu acho que, inclusive, vale muito trazê-lo de volta em 2022. Com certeza. Porque ali, gente, é um estoque eterno de histórias resenha e novidades. E novidades o tempo inteiro. Sempre. Tá bombando Pedrinho, aí. Você acompanha ele no story, é a coisa mais sensacional. Ele é figura demais, gente. Demais. E é muito legal. Eu tava até comentando esses dias. Eu fui fazer um evento, agora em dezembro, e a Renata, que é a mulher dele, né? Ela também foi trabalhar igual eu no evento, né? Fazer a presença. E era um evento de mulher, né? E ele foi pra olhar o filho dele enquanto ela estava fazendo. E a gente comentou isso, foi tão legal, tipo assim, o quanto ele é desprendido dessa questão do artista, sabe? Total, assim, ele ali naquela situação sendo apenas pai, sabe? Apenas o Pedro. E muitas vezes ele CPF. não tem essa dimensão, CPF. sabe? CPF. Do artista que ele é e tudo mais, e tipo, ele é isso mesmo, é essa humildade. Inclusive, a primeira... Como o Ramon falou, a primeira resenha oficial do Pode Surrafa foi com ele. E uma história que marcou muito, e principalmente o público que assistiu, foi a história da fábrica de avental. Sim. Inclusive, tem uma amiga minha, que logo em seguida que passou esse episódio, ela assistiu. E ela falou que ela se inspirou muito nessa história, porque ela precisou dar aquele passinho pra trás pra dar três pra frente. E ela mencionou na época pra mim, falou, inclusive o que me inspirou a ter coragem de fazer isso foi escutar a história da fábrica de avental que o Pedrinho contou no programa, enfim. Então, acho que vale muito trazer ele de volta aí em 2022. Viu, amigo? Já tá escalado. Precisa ver só a agenda do homem, né? Só marcar. Não, o homem tá com a agenda... Tá show. A agenda tá braba. Mas o homem... Lógico que vai arrumar. Esse aí arruma uma brecha pra gente. Mas é mó legal ver que ele tá, tipo... Tá bombando. Show atrás de show. Tá bombando. E a música nova tá bem legal. Astral pra caralho. Acompanhem. Bom... Não, você vai fugir? Não vai fugir, não. Fugir de quê? Você também, mete as perguntas pra cá e fica... A pergunta tem que ir pra você também. De surpreendente, pra mim, acho que o Edu Ares também, porque a gente não esperava o clima que foi a entrevista e tipo, um alto astral o tempo inteiro e também a repercussão. Isso foi surpreendente pra mim, porque, querendo ou não, é um artista que não mora no Brasil, né? Não tem tanto contato com o público brasileiro. Bombou. Tipo assim, envolveu realmente o público na resenha e do pessoal comentar e mandar mensagem. Puta, que cara engraçado, que da hora. E é muito isso, né? A questão do podcast, do formato do podcast é isso. Você não saber o que esperar, né? Então, todos os convidados, eles têm o mesmo grau de importância, né? A gente teve alguns pontos durante esse semestre
que foram marcos pra gente, assim, em questão da proporção do que a gente estava fazendo, né? Até pra gente entender a proporção que isso estava tomando, né? E aí, no caso, eu acho que o maior marco desse semestre foi o Rodriguinho, por conta, assim, de ser alguém que a gente respeita muito e pelo tamanho que ele, pelo tudo que ele representa e pela maneira que foi, né? Foi assim, gente, para quem não sabe, os bastidores do convite foi assim, eu mandei uma mensagem para ele, a gente já conversava um pouco, né, nas redes sociais e tudo mais, eu mandei uma mensagem para ele convidando e ele me respondeu, claro, e ele é uma pessoa que ele não vai em programas de TV, ele praticamente não vai em entrevistas, a Carol, inclusive, a assessora dele, é minha amiga e ela já tinha me falado, Rafa, o Rodrigo, assim, esquece, não é a doutora Deolane, mas esquece. E quando ele topou, assim, de primeira, até ela ficou surpresa, ainda brincou comigo, ele mesmo falou, né, quando ele veio aqui, falou, a Carol não entendeu nada, porque a gente combinou entre a gente, então, assim, até a simplicidade do processo, né, que foi e tudo mais. Não, foi, assim, um marco, com certeza, desse semestre pra gente, até pra gente entender o tamanho do que a gente estava fazendo e do que a gente ainda vai fazer. Acho que alguns convidados fizeram muito parte disso, assim. É engraçado que a gente trouxe muita gente que não sai de casa. Christian. O Christian Carlos, que falou que não dá entrevista. Estilo da Rafa, o móvel da casa. Móvel da casa. Não, mas quando o Christian sai de casa, ele sai bem acompanhado, né? O próprio Danilo. Os amigos deles são legais, gente. Ai, Azinha, botando like ataque. Like aprendeu com o Léo. Olha o que o Léo faz. Léo, escola like ataque. É perfil fechado, gente. Escola Léo Alves. Aí, Léo, olha o que você fez. Não dá pra dar like Olha o que ataque. você fez, Escola Léo. de like ataque. Não dá pra dar like ataque, porque não dá pra saber qual é a situação. Entendi. Entendeu? Mas isso a gente também... Eu não vou nem falar Meia nada. dúzia Deixa eu tomar uma aguinha. Dois Nossa telefonemas. senhora, pega água, pega água. Dois telefonemas aí dá pra descobrir. Dá, lógico que dá. Nem Quem quer, duas né? mensaginhas aqui, papo. Dois áudiozinhos falar, e aí, qual é que E é? aí? Eu não vou fazer um corte disso. E aí, já Deixa era. só pra quem assistiu Vai inteiro. ter que assistir completinho. Não, gente, não quero complicar ninguém aqui. Não. Aí, Nossa, obrigado, tá amor. se complicando só A você. outra- Começando por mim mesmo. Não, outro cara é o Danilo, que é um cara, puta, super tranquilo. Ainda bem que o tapete é capachão da hora. É um cara super tranquilo e foi super tranquilo. Super bom papo, super gente boa. O cara, o tamanho que ele tem no futebol e na história dele... E veio na maior tranquilidade aqui. Sim. E assim, o pós-resenha E depois ainda ficou sensacional. até 2h30 da manhã, Ficamos aqui... bebendo cerveja do Quincas Obrigado. e batendo papo com a gente. Isso. E por comendo sinal, as nossas esfirras artesanal que também vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Por favor. Que, por sinal, estão os 3 renovados para a temporada 2022, tá bom? Porque o quê? Segura. A nossa produção não brinca em serviço. Não. Como diria produção é- como diria nosso Nossa atacante, produção é pica. amém, Prazer, amém, amém. produção. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Tô tentando, amém, 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 Ei. hein, gente? Tô Vai que- tentando. Ele vai me notar em breve. Eu acho que sim. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Enfim, nossos patrocinadores, então mandar um super beijo, agradecer, porque eles foram, assim... Primeiro de tudo, agradecer a confiança no projeto. Exato, porque Confia no acreditar- projeto. quando eles fecharam com a Não gente... existia um projeto. Não existia um projeto. Existia Uma ideia. uma ideia. E eles compraram a briga. Então, assim, é o que eu falo. Em toda a minha trajetória profissional e pessoal, eu acho que esses dias até teve um exercício numa aula que eu fui fazer, que eles pediam para pensar numa palavra que te representava muito, né? Uma característica que te representava muito. E a característica que eu pensei foi lealdade, porque eu sou uma pessoa muito leal. Pessoalmente, profissionalmente, eu sou muito leal aos meus parceiros, às marcas que estão comigo desde o começo. E esses 3, que eles compraram literalmente a nossa ideia, assim, na confiança, porque não existia um projeto. E agora, né, depois de quase 6 meses aí, eles estão indo para a próxima e vão estar com a gente, não importa o tamanho que a gente chegar, E não eles teve- estarão juntos. E além de tudo isso, não teve um convidado Unanimidade. que não elogiou Verdade. a cerveja,
Não teve um convidado que não falou da esfirra, que provou, seja durante, seja depois. Exato. E já temos tapetes já sendo feitos, Opa! já alguns, já fotinhos e tudo Vários, mais. inclusive o do Rodriguinho, viu? Rodriguinho O já Rodriguinho tá. já tá pronto. Do Léo também. Bruno Otávio também. Léo também, Bruno Otávio, Otávio Diogo também, ó. também, Diogo Portugal, Boa. o estúdio dele já tá com tapete, Casa do Capacho, enfim. Aí. Nossos patrocinadores, assim, não tenho o Legal. que falar. Nota Obrigada 1000, por essa nota primeira 1000. Sem temporada. palavras. Nota Sem 1000. palavras, e é isso, tamo junto. E quando a gente estiver lá em Montevidéu, transmitindo a final da Libertadores, vocês estarão Agora com a é gente. outra, agora é outra. Agora muda. Não precisa ser Montevidéu, era apenas pra ilustrar. Onde for. Não, mas já pensou? Não é? Onde for. Eu já joguei no universo, já que o próximo jogo da seleção a gente vai de convidado. É isso. Bom, eu Né? no último jogo da seleção eu fui de convidada. Por isso. Foi ali que eu joguei pro universo. É. Bom, a gente por sabe quê que... Posso falar? Pode. Fico nervoso? Por que você fica Eu nervoso? acho que vocês vão concordar comigo. Medo. Eu acho que não. Mas tudo bem. Além de ser fã de Copa, Amante de Copas. amante Amante, de Copa, Fala direito, É. por favor. Respeita seu título. Respeita o seu título. eu sou bastante fã do Neymar. Ah, prossiga. E eu acho que o ano que vem, Vai ser o ano do Neymar. então, é assim, ou vai ser o ano do Neymar, Ou não vai ser o ou ano não do vai Neymar. ser o ano de um monte de coisa. É. Tipo, Porque eu acho assim, se for o ano do Neymar, ele traz a Copa pra gente. Se ele trouxer a Copa pra gente, ele vai ser eleito o melhor do mundo. Isso eu tô jogando no universo, hein, Se galera? liga no Amante de Copas, Isso, porque eu- que ele eu tem esse podia estar nome. Vamos lá. matando, eu podia estar roubando, É verdade. mas eu ele só tá tô, só aqui enchendo tô seu saco. aqui dando minha opinião Gastando mesmo. seu tempo. Não tô nem vendendo bala. Nem soufflé. Mas eu acho que se ele conseguir tudo isso, beleza. Mas, se ele não conseguir, ou sei Já lá, era. a gente viu aí agora, no final do ano ele se machucou e tudo Sim. mais. São coisas que podem acontecer, que aconteceu até na última Copa. É. Teoricamente, ele não foi 100% pra última Copa, E né? na outra ele saiu na metade. Teoricamente, ele se machucou e tudo mais. Eu torço, eu sou aquele cara que Não, não. Amante de torce Copa. Não, mas falando bastante. nisso, até foi a segunda Mas eu Copa acho- que ele não jogou 100%. Tudo bem, a outra ele Então. jogou 100% até as Então, oitavas. eu acho que depois- tem tudo pra das ser o ano dele. Tem tudo pra ser o ano dele. Ele conseguindo fazer tudo isso, aí é aquela tal história. Tem a maioria das pessoas, ou melhor, tem muita gente que odeia ele. Mas aí a pessoa vai ter que pegar a opinião dela e enfiar no meio das pernas, porque não vai ter o que mais falar do É isso. rapaz. Espero que isso aconteça. Mas, Torço é, muito por ele. Mas Eu- independente acho que da Copa, dele trazer a Copa, eu sou o melhor do mundo. Já não tem. É, Na então, minha é opinião, isso já que eu ia não falar. tem. Ele É. foi artilheiro da Libertadores e campeão. Artilheiro da Champions Pois é. e campeão. Brasileiro, paulista, todo mundo. É, não, mas isso aí, né? Nem foi, não, eu tô Ah, falando mas de não, mas eu falo dos penso ainda grandes, que tem assim. um peso, é. Acho que só não foi campeão brasileiro, né? Não foi. É, brasileiro Ele não foi, então, mas eu falo, mas assim, foi na Espanha. Sim, óbvio. Tudo bem que eu acho que ele ainda errou em ir pra França. Não vou entrar nesse mérito de ir pro Paris. Mas. Campeão olímpico. Campeão olímpico. O Brasil nunca tinha. Levando nas Exatamente. costas. Não, Mais ou mas menos, fez. vai. Mas assim, mas. Importante. Sendo importante, sendo camisa 10, sendo Sim. E chamou a responsa. batendo pênalti Chamou a decisivo. responsa, Sim. E assim, conseguiu fazer aquela harmonia toda, não só ele, mas tava naquele meio que era ele, Renato. Aquele acho que time era bom pra tinha, caralho também. Tinha um time, tinha uma união que via que todo mundo tava afim de ser diferente, de ser uma coisa inédita. Ele já não teria coisa. Mas, lógico, faria uma baita diferença ele ser campeão do mundo. E ele, pela pessoa, é que assim, ele tem muita gente cornetando ele. Coisas que não tem nada a ver. E outra, que seria não, livre pra ele fazer o que ele quisesse. Sim. E dentro de campo ele sempre Deve representou. ser Ele nunca difícil foi um ser o cara Neymar. que... Ele nunca... Você vai, igual o Edu falou, né? O Edu falou isso aí, o Edu Falou Gaspar. É É muito difícil ser o Neymar. E aí todo mundo levou pro Eu pré. acho legal, porque assim, eu falo várias frases que o Adriano atribui a outras pessoas, Não. assim, e tipo, eu não tô copiando, eu eu sei acabei que não, de não falar tá do mesmo. além, Não tá entendeu? mesmo. É que o Edu falou na época que ele foi a mesma coisa, que ele foi isso, que ele tava sendo Mas é, extremamente mas criticado. é difícil. E aí a galera criticou o dobro, porque o Edu Aham, falou isso. sim. Ele falou, não, mas eu não tô Galvão falando... que o diga, né? Não, porque aí a galera já falou, é difícil ser, porque ele é milionário. Mas ninguém tá falando em Ninguém questão tá falando de dinheiro, pessoa, é. tá falando em âmbito Profissional, profissional. exato. Que ele pode ser tudo, ele pode ser artilheiro, ele pode ser o cara o jogador mais decisivo da Copa, que o pessoal fala, você vai ter sempre uma Sempre coisa vai falar, ter um mas o porém. Neymar fez isso. Sempre tem um Ah, porém. mas o Neymar fez aquilo. Exatamente. Mas ele pode... É que tudo bem, que os caras não... Meu, tem um monte de jogador que fez muito pior Sim. e é ainda usado na... E É. mesmo que, assim,
A gente tem que separar um pouco, que nem o Ramon fala, o CPF do CNPJ. Exatamente. O jogador é o jogador. É aquele negócio de você saber até onde você pode ir. É uma- Dali é pra uma frente profissão. não é da sua conta. Teoricamente, na teoria, é uma profissão como qualquer outra. Lógico que tem particularidades absurdas em Sim. âmbitos até financeiros, que é muito louco, mas é uma profissão como outra qualquer. E que também não é O da cara conta teria- de ninguém, né? Não, que não interessa Também quanto o cara tem essa. ganha. A gente É. fala, ou ele deu cara a, teria que a ser. sorte ou o azar de também estar jogando numa época que é aquilo. Uhum. Todo Qualquer coisinha ex-joga- que sai... Todo ex-jogador hoje fala, na minha época não tinha rede social, não tinha celular com câmera, não tinha nada disso. Sim. Meu pai Então, mesmo, meu é. pai fala. Ó, eu tenho uma coisa aqui, uma ideia que eu acabei de ter. Ixi, Eu vou falar o nome do convidado e vocês falam a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. O que você tá rindo? É Marília Gabriela agora. É. Gente, eu tô excelente. Bate pronto. Ramon por É. Ramon. Ramon, Mas- Não Ô, foi mas legal? falando isso, Uma cor. Vocês fala- acharam e legal aquele- essa ideia? Não, excelente. Uma cor, um manda. gaúcho. Eu vi isso uma vez no vídeo do Porta dos Fundos. Ele Vai, vamos. uma cor. Vocês topam? Aí o cara Bora. fala a cor e faz, eu agora um cearense. E o cara fala um cearense aleatório. Então, Cavalcante. Então, Vamos, assim, ó. Gostei. Vambora, Gostou? Não, top ideia. Gostou da Não, a ideia? ideia é top, Rafa. É Você o não- melhor ó, jeito Rafa, de resumir. Hoje você tá impossível. Entendeu? Só- Eu hoje sou não. Impossível. Essa- Me Normalmente você perguntaram tá, se mas eu tô hoje você bem, tá- sinceramente, eu tô impossível. Isso. L7. Essa aí vai. ninguém falou, tá? Essa é da Essa é da L7. L7, Ele tá falou. Ah, pô, aí você tá vendo, Gente, viu como nem você... Não, não vou falar o que eu pensei. Deixa Calma, quieto. Rafa. Nossa, mas hoje... Hoje ela... Segura a onda que a mulher Gente, tava hoje L7 e o Ítalo surfando na Bahia Formosa. É o verdadeiro significado do tanto faz. É isso. Bora lá. Dá um Convidados. Google aí. Eu não, Dá vou um co- Google. ó, eu não vou concordar com essa afirmação, mas tudo bem, segue o baile. É isso. Ainda bem, né? Vamos lá, Pedrinho Black. Resenha. Resenha Não, sem Ramon, fim. Não. Resenha É que a sem gente vai fim. complicar. A regra é, não pode repetir a palavra. Então isso aí você me fode, cara. Então o próximo eu começo. Tá bom. Xixi. Xixi. Ele- Xixi 3 vezes. É, vai, cada hora Agora um você pode começa. começar, tá bom? Boa, agora é eu. Kawiki. Kawiki é... Em uma palavra? Em uma palavra. Não, a primeira coisa que vem na tua cabeça. Ah, eu acho que... Das histórias que ele contou da música Clareou. Eu acho que foi bem legal dele ter escolhido a música Clareou e tudo mais. Eu odeio O quando- cara é o rei da... O Aquele cara é quando o cara deixou. mais prolixo do mundo, velho. É. É, a primeira coisa só, assim, É, solta a primeira coisa que vem na tua cabeça. Eu já soltei várias coisas que eram as primeiras que vieram na minha cabeça que eu devia ter ficado quieta. Não, do Kawiki a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o primeiro que eu fiquei nervoso de tocar aqui junto, o pé na areia junto com ele. Foi o primeiro realização. Então eu já sei, uma palavra, realização. Foi a primeira realização aqui. surpresa. Surpresa. Com o Pedrinho não foi a primeira, além de Caralho, ter já tocado foi o com Pedrinho. Ó, já foi o Porque Pedrinho. eu já tinha Já tocado tinha, com o Pedrinho. verdade, no meu aniversário. Graças a Rafa, mais uma vez. Vai lá. Não, que você vai... Quando Kawiki. você falar o próximo, você vai voltar. Ah, não, porque- Lito Nuance. Não, o Kawiki e o Adriano agora. Não, já falei. Ele falou. Surpresa. Surpresa. Aí, Foi um cara surpreendente. Lito Nuance. Sou eu que começo. você. Ah, essa eu já sei, tá vendo? Bobagem. Ah, eu ia falar isso, eu juro. Eu juro que foi a coisa Mas que veio na bobagem é por causa da música, galera. minha cabeça. Eu te uma música... amo. Eu vou mandar uma boa. Ah. Coincidência. Ah, é. E aí, ó. Mundo é pequeno, bom o quê? Que ovinho. a gente deixa a pessoa Voltem lá. curiosa. Quem não assistiu, vai lá assistir o episódio. Voltem lá, porque Nossa, foi bom. muito boa Foi essa muito minha bom, ideia. foi muito Foi bom. a... Mandou bem Tô de demais. parabéns, É. né? É. Billy SP. Ih, Não gente! sou eu, né? Ah, não é você. Billy SP sou eu. É... Respeito pra caralho a história do Billy. Então foi muito isso de literalmente saber a história desde o comecinho, assim. Então foi isso que me marcou bastante no do Billy. Eu acho que a simplicidade dele foi surreal, assim. Quando ele Também. chegou aqui e por esse respeito do Ramon, essa simplicidade que ele Foi. sentou aí. E ele foi muito... Generosidade, e assim, né? Também. Generosidade, e assim. acho que é a de- realidade, que ele, ó, é isso, eu sou isso que eu tenho uma história, Aham. ele falou, eu posso falar isso, porque Sim. eu corri atrás. Éder Miguel. Um beijo. Podia se resumir nessa, porque quantas vezes a gente brincou com essa Gente. situação. Conta, Rá. Quantas vezes a gente brincou com a situação, a gente já tinha ido até... O nosso grupo do WhatsApp tá aqui bombando, só de Aham. alucinado. grupo, num evento que uma vez nós fomos, É. muito O lançamento antes, sei lá, da Ideware dele 3, 4 anos atrás, isso. foi 2017.
4 anos 18, desculpa. 3 18. anos atrás, e a gente foi, a gente brincou, pô, não era um evento que ele sentaria e cantaria alucinado na nossa frente. É porque, na verdade, ele tava nos bastidores, né, nesse Exato. evento. Então foi engraçado desde aí até o dia que ele literalmente Sentou e sentou cantou aqui na nossa um frente, né? beijo. Um beijo. E ligou pro Christian ao vivo. Exato. Porra, tesourou. Exato. E não só isso. Não é o Christian próximo. Não, E não, não tesourou só por causa disso. O quê? Que eu acho que a marca, a gente foi o primeiro... Ah, era isso que você ia falar? De trazer o primeiro, de meter futebol. a primeira... Não, de meter a primeira o convite Ao ligando. vivo. É. É verdade. Surreal. É verdade. Atitude, né? Surreal que ele Atitude. fez. Surreal. Foda. E foi decisivo, inclusive, pro Christian Não, vir. total. E outra coisa também que marcou muito dele, que a gente sempre fala, ele foi o primeiro que falou da energia boa que ele sentiu aqui dentro. É verdade. Isso fez muita diferença É também verdade. pra Que, gente. por sinal, é o que a gente mais gosta de escutar. Ah, foi bem legal depois. É o que né? a gente mais Exatamente. gosta Quando de ele escutar, falou porque isso. é algo que a gente preza É o demais. melhor elogio que a gente recebeu, acho que até Exatamente. hoje. Até hoje, é verdade. E o Rodriguinho falou isso também. viu? Também, Ele foi embora daqui falando isso, a Carol me Da contou. energia. É, e isso não tem preço pra gente. Ricardinho Souza. Vou repetir o surpresa, então. Pode Porque repetir. Ricardinho é aquele, a gente já conhecia a voz dele, Sim. muito a voz dele. Juninho, é a primeira palavra que vem na minha Juninho, cabeça. mais uma vez, um beijo, irmão. Que Meteu... quando eu falei, Ju, eu vou entrevistar o Ricardinho, ele me Nossa, ele mandou a deu ficha a completa. famosa capivara completa. Meteu a capivara. Uhum. E foi bem legal também tocar as músicas que a gente tocou aqui, cantou com ele e tudo mais, que eram músicas que a gente O cara, é o tinha rei, ouvido já. o cara é o rei dos contatos, velho. É, também. Tocou no lugar de... Tocou com todo mundo Foi já. mesmo. mano. O cara é Já forte. cantou pra Tava todo na casa mundo do já. Dentinho esses dias. É verdade. Bruno Otávio. Você. Puta, o dele não posso falar diferente sobre gestão. Ele foi um cara que soube Uma visão do caramba, geriu né? a carreira dele como ele quis. Sim, Ele falou que virou atleta profissional por acaso, sim. mas soube virar, fez dela uma profissão real. E tanto isso agora como jogador e como faz agora. Virou um cara que soube gerir a carreira dele como... Vou repetir agora, gestor. Nossa, tá bom. Não, foi um gestor, foi um cara que geriu sempre a carreira dele com excelência. Exatamente. Eu? É, você... O Bruno, olha, eu sempre sou muito sincero e eu acho que é a base de qualquer coisa. A base de qualquer relação. E óbvio, a referência que eu tinha do Bruno Otávio era meio, tipo, eu lembrava dele no Corinthians e o caralho, é a mesma coisa, que o Adriano é um PhD em qualquer coisa de futebol. Quando eu falo de samba aqui eu entendo um pouquinho também, mas o Bruno Otávio é aquilo, eu tinha referência dele jogar no Corinthians. Não tinha a menor ideia do... Exato, mas aí eu vou ser repetitivo porque o lance a cabeça do cara É diferenciado. se ele pegasse aí 10 menininhos e fizesse com a cabeça dele, Nossa, tava ótimo. a gente criava 10 monstrinhos. Bacique. Só é você que começa. Bacique foi... Eu acho que por tudo envolvido, todos os significados, eu acho que vou repetir o lance da realização. Uhum. Realização Você tá pela... muito repetitivo hoje, viu, Ramon? caralho. Pela entrevista, pela história do futsal, que também é um negócio que ninguém não se fala, não se comenta a respeito e tudo É. mais. A gente aprendeu muita coisa aqui de futsal. E também de repercussão foi surpreendente. né? Total. Com a galera do futsal da antiga Fez também. um barulho do caramba. Foi legal por causa disso e eu ainda tô devendo a música dele. Pois é. Que ele ó, tá me cobrando no vai WhatsApp, tá velho. começando É isso aí, tá certo. 2022 e Me cadê? Tá Cadê? certo, senhor William. Olha, se Pode ele deixar. tá falando com você no WhatsApp, já se sinta muito importante, porque ele não fala Me com mandou, ninguém. me Minha minha conversa é um monólogo com ele. Me A mandou. gente já viu algumas Mandou. conversas. Quero que pediu a música e tudo. Olá, Vou então mandar. sinta-se muito importante. Comigo, pra mim foi um prazer receber ele aqui. Também. Prazerzaço. Falar sobre futsal, que eu adoro assistir. E um cara que tem E fugir história. um pouco, né, assim, do assunto que a gente vinha, né? Não, ele foi o cara que falou assim. sobre tudo, assim, Sim, foi bem e assim, legal. eu sempre que eu sento com ele e converso, é sensacional, que a gente fala sobre, tem algumas ideias divergem do futebol, mas outras são Sim. muito parecidas, é bem legal essa... E quem tiver curiosidade também, aqui ele falou muito de futsal.
Entra no Na verdade, ele canal. falou de futebol de salão. Futebol de salão. Entra no nosso canal, procura lá a série que nós fizemos no ano da Copa do Mundo. É Ele verdade. também Copa do participou Juntão. bem. É verdade. Tem uma ou duas participações dele. Acho que duas. Acho que tem Foram mais. duas. Tem mais. Acho que foi a da eliminação, né? Que ele tava. É. E umas duas. Ah, acho que tem Eu umas acho que duas é ou umas três. três, é. Vale a aula, porque é aula. É, vale a tá bem aula. legal. Inclusive Aula tem a só. playlist lá no canal Aulas Cria. Vale a aula. É, tá lá a playlist da Copa do Juntão de 2018, pra quem não... Então, pra trazer mais uma figura aí da Copa do Juntão também, que, Pois que é, deu bastante repercussão. vamos ter Vai tá aqui um vamos dia. ter essa oportunidade. Christian Baroni, Eu acho que não é palavra, defina Ah, mas... um gesto. um gesto, acho que... Não, eu acho que... Não vou falar de surpresa, mas... Calor. Calor é uma... Calma. O homem, B2. o homem veio bem vestido, mas passou um calor aqui com nós, aqui, coitado. Gente, mas Não, as roupas mas- dele estilosas, hein? Não, então, Mãe dele por isso, arrasa, gente. Maria Auxiliadora lá quebra um Não, galhaço e dele. os mano. modelos estilosos Top. também. Da hora. Da hora. Ah, tá. Os modelos de roupa, seus bestas. Modelo de roupa. Olho no lance, você... Modelo de roupa, Não, vocês então, estão pensando coisa errada. É, lógico que é modelo do que vai ser. É, não vai Que ser alguém nada. pensou outra coisa diferente? Pensei porra nenhuma. É, Vai. não, é um cara... Pô, foi o... De futebol, assim, mais recente, né? O Bruno passou, pegou o final, depois é um cara que mais de gestão de carreira, o Christian é um cara que mais de boleiragem Da mesmo, bola assim. mesmo, né? Um cara que, E umas histórias muito que boas, passou, e assim... Bom, não à toa, ele veio aqui, depois ele foi onde? No Pode Pá, né, é, gente? Lembrem que ele veio primeiro aqui. Vocês viram o quê? Que a resenha rende. Não, mas foi um cara que, assim, bem difícil de trazer e foi um dos primeiros que veio pela indicação, que foi bem legal Sim. pra gente começar a ver como é que tá Que esse isso é desafio. legal, né? Que é uma brincadeira, mas tem um fundinho de... Sim. E toda brincadeira tem aquele fundinho de verdade. Edu Ares. Não, o Ramon vai falar do Christian? Ou você vai ficar só no dedinho aqui? Não, senão eu vou ser repetitivo, você vai reclamar. Assina tudo que ele falou. Show, Do Christian. show. É verdade. Edu Ares. Eduares, resenha total e... Risada. Risada pra caralho. Risada é a palavra. Eu acho que muita coisa colaborou no do Eduares, esse lance da gente não... Dos dois lados estarem meio assim de tipo, mano, como que vai ser e não sei o quê. Uhum. E eu lembro de ter sido uma sexta-feira e, Foi. tipo, tava muito clima sextou, assim. Sextou. Até a gente tava mais tranquilão, assim, pra trocar ideia e É tudo verdade. mais. Eu acho que tudo colaborou. Trouxe também o músico, Ivan. o Ivan também aqui, gente finíssima também. Muita risada. Tocou, foi bem legal. História de vida, Muita assim. história, muito bom. Foda. Não, o cara jogou golfe com o Mário Sérgio, cara. Entendeu? Fala Ganhou um cara. cavaquinho do Mário É Sérgio. isso. Inesperado Eu dele ainda vou foi. lá buscar esse Inesperado. cavaquinho. Total inesperado. É isso. Nelsinho. Acho que o Adri até já falou um pouco, né, sobre, mas... Eu acho que vai muito disso também, da gente, de não ser um cara tão... com tanta mídia, nem nada disso. até óbvio, porque a também, época pela dele não época que tinha ele ajuda da jogou. mídia, Mas né? o cara, foi um cara que, jogou seleção. o cara Exatamente. Mais um que Jogou a no gente... São Paulo absurdamente. É. Exato, que a gente fala do peso da galera que a gente já recebeu aqui, porra, isso. é um puta de um exemplo. É um cara finalzinho dos anos 80, começo dos 90 que, não tem o que falar. Jogou com os melhores jogadores que já passaram aí pelo futebol. Pegou e épocas tudo do São mais. Paulo sensacional, quando veio pro Corinthians no outro, foi pro Japão desbravar um mundo completamente É. novo pra brasileiro. Sim. Trouxe histórias, tipo, do Japão que você não tinha a menor ideia de não ter estrutura. Você imagina o Exatamente. Japão sem estrutura. Não dá pra... Você fala, como os desafio caras tudo ele que entra é profissional, O cara. desafio ele até indicou Careca, só É. pra ter uma ideia Você do tem uma ideia, tamanho entendeu? Tá ruim de Da- contato, do cara. tamanho do tamanho problema, do é. problema. Falando nesse careca... queremos- Luiz Só colar. Reis. Quem que é esse aí? Sabe quem que é esse aí, Ramon? Tem a menor... Faço Não. a menor ideia, eu até Brincadeira. bebi água, eu quase cuspi. Que eu falei, agora fudeu. esse eu não Lulinha, lembro. gente, Luiz. Lulinha. Luiz Mas nem Reis. veio o Luiz. Não, esse aí, ó. Que é o ó, Luiz Reis? a melhor, o cara... Não sei se é a melhor, mas foi a mais Foi engraçada. sensacional. Rendeu, mais, assim, rendeu. Demais. Rendeu pra caralho. cada hora vinha uma história diferente, Não, uma ele é- pior que a outra e mais causante. E ele começou a se empolgar e, mano, ele... Spoiler, tinha- spoiler. Vem mais, viu? Ih, Vem mais resenha do Luiz Reis pra 2022. sensacional, assim, um cara sensacional. Talvez que acompanhado. Passou um BO. Ih, que Fica teve... aí no ar pra que, assim, vocês. teve uma pressão absurda É. na carreira, de que não tem cabimento, não tinha cabimento. Desproporcional, E, né? desproporcional pra idade e, Isso. e até pelo que ele fez. É. Porque até conversando com ele, a gente relembrou.
pelo Corinthians ele pouco teve chance. É verdade. De até E a mostrar a época, qualidade né, dele. tudo. E pegou um Corinthians bagunçadíssimo, mas mostrou aqui que é um cara que, tipo, superou e soube levar a carreira dele, apesar dessa primeira porrada logo de cara. E hoje é tipo aquele, o jogador literalmente realizado. É isso. Exatamente. Bem, Parte, parte financeira, é, parte exato. profissional. Não, tudo. e outra, né? Uma Soube pessoa levar a carreira que, dele. pra nós, né, como corintianos, uma pessoa que fez questão de jogar É no isso, Corinthians, né? Que assim, exatamente. inclusive, muito do que ele enfrentou dessa pressão e de tudo mais foi Foi porque, por causa disso. independente camisa. do momento que o time Ele estava até passando, contou. ele fez questão. Não, Então, ele assim, contou acho aqui. que é. Não foi pra fora até porque ter a teria que ter ido pro São oportunidade Paulo. de falar É. isso, É. de Total. contar isso pras pessoas, eu acho que é uma puta oportunidade. Foi bem legal. Pimpolho e Fabi, Pimpolho um marco, dancinha. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pimpolho é um cara bem legal. Não tem como. E ele E pode o Pimpolho é um ver cara E bem ele legal? é um cara Ele é um cara muito legal. muito legal. Mano. E o mais engraçado também, chegou aqui tenso. Verdade, Mano, gente. como que Como vai é que pode? ser, que não Como é sei que o- pode? Como Pimpolho que, tenso. Como que funciona e não sei o que. 50 anos de carreira. E resenha pra cacete, Não, bom a gente demais, explicou, foi, né? trocou Fabi ideia. também. Fabi Fizeram também. super questão. Também foi o primeiro podcast que eles vieram depois de participar do Power Couple e super tudo Ah, mais. o pessoal do Boa. fã-clube deu uma moral. Foi, falou pra cacete, verdade, tava foi bem legal, deles. bem legal. Bem legal os dois. E foi Ademir o que Fogaça. foi o que eu falei antes do Pimpolho. Opa, tem um detalhe aí. Foi né? o que eu falei pra Rafa. Eu já botei já no meu currículo já. Tocou Pimpolho. Já toquei Pimpolho. O Pimpolho Com foi até o chão Pimpolho. com o Ramon. Ele é um cara bem legal. isso. Ele é um cara bem legal. É. É Não, verdade. muito legal, É verdade muito, esse bilhete. É verdade esse bilhete. Ademir Fogaça. Pesado. Defino em uma palavra. Ah, esse é um cara. Esse foi realmente uma coisa assim inesperada. Surpreendente. Surpreendentaça do quanto ele é grande. Falou de instrumento, falou de flauta, falou de, mó. Flauta não, irmão, gaita. Gaita, desculpa, gaita. Que até me perdi com a risadinha da Rafa. Não, vocês vão entender minha risadinha. Flauteada. É que vocês vão ter um desafio agora. Vocês vão ter um desafio. Daí vocês vão entender minha você risadinha. tem um desafio na Eu- edição. Eu também. Você tem um puta desafio na edição. Vai, com vocês. Pera aí. Diogo Portugal. Diogo Portugal. Primeiro, eu acho que foi uma novidade, eu acho É. que seria uma palavra, porque foi uma Foi bem, novidade, Ramon, porque a foi gente bem. já tinha falado a respeito disso, de receber um stand-upper aqui. Foi novo pra gente, pra ele não foi novo, óbvio, porque ele já tinha ido em outros podcasts e tudo mais. Pra gente foi muito novo. Mas não gosta. Não. Não gosto. Ele não curte. Ele contou pra gente. É. Que foi exceção e Também aí não go- entrou não minha gosto. moral, hein, gente? E também não curte ventilador também. Também o ventilador não curtiu muito. Mas então Gente, vai ter graças ao ar-condicionado. Diogo a deixar gente lá, vou comprou o deixar lá. nosso ar, tá? O ar vai chegar. Black Friday cantou alto. Cantou. Não, mas foi um cara bem. Mas foi assim, foi diferente, mas foi, Também foram umas foi uma experiência histórias legal. foi. Foi uma experiência bem ter legal de ter um sido cara diferente. Pode ter aberto uma porta. É. pra Com certeza. gente. É. Rodriguinho. Você vai deixar eu começar agora? Que você começou Com Diogo? vontade. Eu vou falar. Posso? Vai. Quando eu mandei no grupo pra eles. Gente, é o seguinte. Nosso próximo convidado, mandei o flyer. O Ramon disse, vou ali buscar meu cu que caiu da bunda. Não foi, Eu usei Drico? essas palavras Ele aí. usou essas lindas palavras. Foi Sou desse. a Flávia, o Ramon foi bem literal, né? Foi, desses. foi exatamente assim que ele reagiu quando eu mandei essa confirmação. Eu acho que foi um marco assim, porque é um cara que fez parte da nossa. Sim. E de adolescência, mostrar onde a gente pode criança, chegar, e né? foi um cara que, tipo, enorme que falou, claro. E o Rodriguinho, se eu for pensar, é tipo assim, eu me vendo com 10, 12 anos de idade, eu comecei a tocar cavaquinho com 9 e comecei a ouvir pagode e tudo mais, já ouvi assim por osmose, mas comecei a me interessar e querer ouvir cada vez mais. E aí pensar lá dos meus 10 até os meus 14 anos, que foi isso de descobrir muita coisa, e foi justamente a época que o Rodriguinho tava estourado com os Travessos e tudo mais. E eu tinha de tipo assim, eu brinco que eu não era, não como uma criança comum, ou não falaria dessa forma. Na minha idade eu tinha os primos e tudo mais que sentavam para assistir desenho da época, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, essas coisas, não sei o quê. Eu tinha uma fita, tinha duas, aliás, eu tenho ainda, 2 fitas VHS, que eu pegava assim, os Travessos... tá bom. Ainda gastou o plural. É. Os Travessos iam tocar ao vivo na época, no programa Livre, do Serginho Groisman. Você gravava. Eu gravava. E eu ficava assistindo. E aí, tipo, com qualquer outro grupo.
não sei quem vai lembrar, a Globo teve uma época um programa chamado Samba, Pagode e Companhia. Que Lembrou? Não, eu quem também não. apresentava era o Netinho e o Salgadinho. Então era tipo um estúdio gigantesco assim, uma banda de pagode, milhares de grupos reunidos tocando pagode sábado à tarde na Globo. Era quase um esquenta só de pagode. Mais ou menos isso. Eu tenho todos esses programas gravados em VHS. É bom Eu você assistia isso. Não por nada, é bom você transformar em DVD. Porque Seria eu já bom. fiz isso já Pra também. garantir, né? É que eu tenho o VHS, mas eu tenho também o DVD. Ah, bom. Mas Pra eu garantir. assistia isso Cara prevenido. repetidamente, tipo, em loop. Eu tenho 6 horas em cada fita. Meu pai. Só de pagode ao vivo e foi literalmente a minha escola. E o Rodriguinho tava presente, mano, de 12 horas ele tava em pelo menos 5 horas ali. Presente e tocando ao vivo. Então, Surreal, naquele né? dia, Surreal. eu via ele aqui na minha frente, tudo isso me vinha muito na cabeça. Não, Por isso que eu foi falo, um dia surreal. por isso que eu falo que Não, foi foi uma muito realização legal. pessoal. Os outros caras que a gente recebeu aqui, do samba, do pagode e tudo mais, é muito mais contemporâneo, Aham. da minha idade e tudo mais, da minha geração. Sim. Mano, e o Rodriguinho Não, foi era algo de muito- receber ele aqui, Foi o mais. Bom, Mas quem foi que o contou? Billy. Acho que foi o Billy, né? Que O Billy contou. fez. O cara tava no na Capricho. Mano. É. Ele falou, Que a quando que o primeira vez que negão ele vai viu estar na ele Capricho, vindo, caceta? exato. Ele falou, Foi a a gente não ia primeira na música do Capricho. Billy que estourou, E foi o que foi ele com os falou. travessos. Então. E foi o que o Billy falou. Ele falou, Surreal. não, nunca que um negão ia estar na Capricho e o cara tava. O cara fez a diferença, Então, marcou a época, entendeu? Um Do negócio Rodriguinho diferente. foi muito marcante pessoalmente pra mim, também Sim. por causa disso. Léo Alves. Pô, Like Attack. não, e outra, fora o Like Attack desde o começo. Não, e Pô, a assim, gente sabe chegou o e que me risada surpreendeu do absurda. Léo? Que eu achei muito legal? É que ele é um menino novo e tudo mais, só que ele tem muito claro na cabeça dele A o que ele quer pra maturidade vida dele. dele. Ele é muito maduro. Eu assim. achei isso muito Profissionalmente, legal. pode ser que pessoalmente ele seja um molecaço, gosta da bagunça, mas profissional ele tá muito maduro. Muito maduro. Ele e sabe- personalidade. É, muito maduro e outra, tá com um cara e foi Tá bem focou bem onde ele direcionado. quer. Literalmente ele sabe o que ele tá fazendo. Sabe o que Tá, tá tá fazendo. bem assessorado pelo pai dele, o cara, veio mó Exato. legal, fez um empresário Danilo, dele. gente. Pô, ó, eu já Mundial, veio na minha não, cabeça. e fora isso, eu conheci o Danilo de estar lá com ele às vezes jogando. É um cara, mas é ele a mesma coisa. É a mesma coisa que ele tá lá, ele tá aqui. É o cara que, tipo, não tem. É simples. Simples demais. É o cara na dele, super Reservado. tranquilão, mas você conversa aí, você vai perguntar se ele não tem. Um cara que não é muito de ficar enrolando. Exato. Só que é um cara muito. Um cara vitoriosaço, né? Sim. O cara ganhou tudo na vida. Mito, né? Mito. É. Na Não, nossa mito não, frente. que eu não gosto de mito, que mito é do São Tá Paulo. bom. Mas o Danilo foi um cara que, assim, Sim. pra mim, lógico, o Christian pra mim acho que também foi um cara que marcou muito, assim, né, porque é um cara que eu além de tudo eu gostava muito do atleta, né. Orra. Eu não conhecia a Como pessoa, Como não? mas atleta eu gostava muito quando... O maior público que a na gente época teve que ele aqui jogou. também. Foi o maior público Maior dos público. bastidores. Maior público dos bastidores, Dos é. bastidores. Mas o Danilo era um cara que falar sobre futebol com ele Fácil. É muito engraçado e diferente, assim. Você Sim. fala, pô, o cara é... o cara- Olha com quem, né? O cara ganhou dois Tudo. dois Tudo. Copas do Mundo de Clubes, vai falar É. o que num cara desse? Bom, acho que já caminhando aqui pro final, né, do nosso bate-papo, queria, pra gente encerrar, assim, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre expectativa para 2022. Falando nisso, eu tenho até uma ideia. Ih. Só a Rafa veio com surpresinha aqui. Pronto. A Rafa já Pode teve... isso, Rafa? A Rafa já teve uma das escolhas de entrevistado dela. A minha segunda escolha tá encaminhada também. Então, vamos renovar essas aí, né? Vamos renovar? Eu não vou renovar a minha, mas Não, você pode renovar. Se ela não veio, você repete. eu vou falar ali mais uma, né? É isso. Então vai. 2 cada um, tá bom? 2 cada um é bom. 2 cada um, tá bom. Tá bom, pode começar. Já tenho, já... Bom, depois da galera que veio nesse semestre, agora... É isso. aí você ficou sonhador, né? O sonhador e o teu, está bem possível os dois que eu quero. Ah, então já sei. A gente vai, já tem já. vai. Que a gente já até imaginou a cena, né? Ô, ia ser legal, já tô hein? já sei quem é. Nossos dois sósias, já tô ansioso, já. Rodriguinho falou, Rodriguinho ficou o Rodriguinho programa inteiro assim, ó. Ele ficava olhando pra mim e Conheço esse falava. cara de algum lugar. Quando a gente começou a comer esse ele Eu tava com o cabelinho curto, senão ele ia meter dos dois. É. Mas, não, sério, continuo. Mantém. Mandei esses dias no nosso grupo uma música do cara. Foda. Que tá tá estourando agora com Ferrugem, tá todo mundo postando. Tá mal de composição. Música com refrão que eu amo. Não é toda música que tem refrão, tá?
música com refrão foda. Deu uma cornetada. Eu brinco com Deu uma cornetada. Tem música sem refrão. Aquele refrão pra você abrir o braço e cantar de olho fechado, sabe? Uma vez eu falei isso pro Juninho, o Juninho adorou essa definição. Boa Eu definição. gosto de refrão assim, que você abre o braço e canta de olho fechado. Thiago Alexandre. Dia que o Thiago Alexandre... Imagina se a gente trouxer junto. 966. O que é Pode? isso? Tô cantando uma música de olho fechado. Ah, tá. Thiago Alexandre e Marcelinho. Canta o resto da música aí. Quer cantar o resto da música? Não. Deixa que hoje eu tô muito cantou. ousada. Não entendi a música. 966 do Gabi. Ah, Mas depois... entendi. Não Depois você ouve a música. Corre continuação da- não. Você é a raiva que eu mais gosto. Pode pá. Entendeu? Não, pode parar não. Pode surrar. Melhorou. Vou te esperar nesse lounge. Então, Thiago Alexandre e Marcelinho TDP. Ou não sei se existe a possibilidade dos dois virem Hein? juntos. Estamos trabalhando para Mas, isso. qualquer semelhança qualquer mera semelhança. Produção, estamos Mera trabalhando coincidência. para isso. Mas que eles venham juntos, separados, do jeito que for, eu vou... Tá, estamos trabalhando para isso. Tô ligado. Não, vai você. Seu já veio, o outro tá engatilhado. O outro é engatilhado. Então, Então, O renove. meu já veio e ele engatilhou. Ele engatilhou Bom? o outro. Bom. Que ele falou que o que ele indicava ia ficar tranquilinha. É. E eu fui muito surpreendida, tá? Porque não só fiquei tranquilinha, como eu não sabia nem que ele sabia da minha existência, mas ele disse que eu sou muito da hora. Vocês Toma estavam essa. preparados pra isso? Não. Meu ídolo disse que eu sou muito da hora. É isso. E ele vem, tá? Então Mas você viu minha playlist do Spotify? sua playlist foi excelente, Você me viu? orgulhou. Foi incrível. Gabi, Rodriguinho e Foi Thier. incrível. Vi. Doce Foi incrível. Encontro e Menos é Mais. Menos é mais. Vi. Bom, eu vou dizer então, Gabi, que já está engatilhado aí, já topou, inclusive, tá pra vir. Inclusive vai lançar uma música aqui, hein? Ele Exatamente. me prometeu isso, Segura. tá? O meu ídolo não poderia, né, ser diferente. E o outro, deixa eu pensar. Difícil, hein? Difícil que agora o céu é o limite. É o seu limite, exatamente. Eu sou ousada. Não sei, posso deixar um só? Vou deixar só o Gabi. Pode. Se você lembrar enquanto o Adriano falar. Porque eu não quero dar spoilers dos que eu já tô conversando. Entendeu? Bom. Só o Gabi eu dei esse spoiler. A Rafa falou algumas vezes nesses Do quanto 20 ele e é poucos fã. episódios de um cara que eu admiro como atleta, né? Mas eu acho que como resenha e pessoa deve ser bom demais. Tá. Deve ser bem legal. Depois do Drica eu vou falar Ah lá. outro. Já Falei. Bom, Renato Augusto. Eu acho que um cara que Mano, daí esse dia eu e você vamos ficar quietinho, né, Rá? Falar assim, fala aí com ele, Drica, fala aí. Ou Dá um não, jeito né? de me intrometer. É. ou não, pode ser que aí a Ramon tem que falar, porque eu vou ficar Aí você que vai ficar vou ficar assim, emocionado. Fala aí. Não, Não. tem que dar uns pode crer. tapas assim no Adriano. pra Faz, ele é você, acordar. cara. Pra dar agora. pra vida. E acho que um outro cara, é um outro cara da resenha que acho que puta, deve ser uma resenha absurda, deve ser o Fábio Santos. Ah, ele é muito legal, Deve ser gente. muito legal. Ele é e- muito legal. E acho que era um cara que ia Muito ser legal. bom Vou demais convidar. aqui. Vou convidar. Esse acho que Convidar, merece. o Fábio é da Esse hora. A gente ia gastar, acho que... O Fábio é muito parte da hora. 1, 2, 3, Gente 4. finíssima. Um cara que também Tem história, estrada, hein? tem estrada. título. Um cara passou por alguns lugares aí e, Tem ganhou, estrada. e levantou pouco troféu esse aí, viu? Deve estar com o braço doendo já. Eu Mas vou falar um aqui Isso, lá vem ela. que eu vou surpreender vocês. Eu acho que hoje tá difícil. Tá Ela difícil. surpreender Tá que tá. mais ainda. É. Não. Vou falar. Fala aí. Venha. Gabi e Carlitos Teves. Mas isso aí é spoiler, Não, infelizmente ainda não é um spoiler, mas Quem sabe, né? Vou Vai ter que... que uma sonhar grande e sonhar Ó. pequeno dá o mesmo trabalho. Pode se matricular no espanhol aí. Não, eu traduzo, tá tudo bem. Não. Eu faço um simultâneo. Ela fala mal. Não, eu sei que ela fala. Não, isso eu sei. Ele jogou na Inglaterra, eu vou no inglês com o irmão. É isso, gente. La Eu pergunta? desenrolo no espanhol. La hein? pergunta? Ah, eu desenrolo, la abuela. La abuela. La abuela eu desenrolo. Abuela. Ela vai falar o quê? Abuela. Ele vai falar, minha avó não tem nada a ver com isso aí É. não, cara. Abuela. Minha abuela. La abuela. Minha abuela. Gostaram? Acho que a gente tá bem de... Não, mas daí nesse dia eu zerei o game, né?
na minha vida. Aí eu vou ter que achar a faixa. Vai né? ter que achar. Mas faixa. nunca é assim. Eu achei que eu zerei o game aqui quantas vezes? Não, mas é muito forte pra mim esse. Mas a Rafa começou zerando o game no Christian, e depois foi no Pinto Verdade. Começou... Não, eu tenho essa começou tradição. no Lito. É verdade. Eu tenho essa tradição e manterei em Espero que 2022. sim. Tá bom? Acho que sim, Por, né? pra esse ano, tá bom? Acho que tá bom. hein? Pra esse ano aí, eu acho que de onde a gente saiu pra onde a gente tá, Ó, Check. olha, Double check. é igual eu falo e duas coisas que eu sempre falo. Double check de tudo que a gente pode fez. colocar a plaquinha na porta. E- Homens e mulheres trabalhando. E que, O bagulho tá louco. Que papai do céu foi legal pra caralho com a gente, hein? Valeu a pena? Está valendo. Está valendo e Confia no contando? projeto, porra. Confia no projeto, na figurinha. Vai chegar aqui com a pica pra lua. É. Eita porra. É, Projeto, Pô, fechou. fechou, pô, fechou é esse. Pô, Fechou. fechou é Ficar com a dessa. pica pra lua, do nada. Fechou. Tem que estar com a pica, tem que estar com a pica pra lua. Não, tá bom. Ô, esse também era um cara legal, hein? Zé? Ou Zé Elias. projeto? Zé Elias também seria O legal. projeto. O projeto também seria bom. Nossa, o projeto seria incrível. Meninos, primeiramente, desejar um feliz ano novo pra vocês. Amém. Amém. A Pra nós. nós. Amém, amém. A nós. Amém, amém, amém. A nós. Muito venha obrigada por 2022. essa companhia aí nesses últimos meses. Espero que tenha sido assim, a experiência até aqui satisfatória. Mais né? que isso, né? Então, pois é, eu tô sendo o quê? Humilde pra deixar vocês falarem, não é mesmo? Mas é isso, foi incrível esses primeiros meses e, como eu sempre falo pro Ramon, é só o começo. Só o começo. É isso aí. Comentem aí o que você achou, o que vocês acharam dessa... E o que vocês esperam pra o que vocês esperam 2022? É só coisa boa. É, Mas o botem, que acharam é legal. Quero saber o que vocês estão achando desse pacote. mandem nomes pra gente. Nomes, indicações. Nomes, tá? Porque a gente o que é ousado, nosso produtor é boa, Muito. muito boa. Nossa editora também Tem é uns boa. contatos bons. Tem uns contatos bons, entendeu? Canal Cortes Pode Isso Rafa também. Se inscrevam no canal. Playlist no Spotify Pode Isso Rafa. Pois é. Também tá muito boa. E tem novidades por aí em E 2022. se inscrever no canal também, né? É isso. Se inscreve pra não perder, porque nós já passamos de 20 mil inscritos, Isso tá aí. bom? E é isso. 2022 promete, já temos aí muitas pessoas topíssimas engatilhadas, já demos uns spoilers aqui, mas tem muitas outras. Chegaremos. Tem gente aí, né? E é isso, né, meu povo? É nóis, patroa. Tá bom? Tá É bom nóis- de açúcar? É nóis, patroa. Tá bom de açúcar, nego? Tá bom de açúcar. Tá sempre. Então Tá é isso, gente. gostosinho. Feliz ano novo. Obrigada pela companhia de vocês durante esse primeiro semestre de Pode Isso, Rafa. Que pacote. Muito em breve, comecinho de janeiro, estamos de volta com uma nova temporada. Ano novo, temporada nova e muitos convidados fera esperando por vocês. É Tamo isso. junto. Beijos. É nóis. Nós.